É a reclamação de muitas pessoas que precisam de atendimento numa unidade do INSS. Para muitos não é uma tarefa fácil. Eles reclamam da espera pelo benefício, da burocracia, das filas enormes. Bora falar sobre esse assunto com Daniele Fonseca, porque ela está com um advogado, especialista em direito previdenciário, que tem informações importantes para quem é beneficiário e tem esses problemas junto ao INSS. Daniele, cabe ação por danos morais, por essas situações que essas pessoas passam nas unidades do INSS? Cabe sim, Clarissa. Agora, atenção, nem sempre se trata de um dano moral. Às vezes, não passa de um mero aborrecimento. Agora, esse mero aborrecimento aí, para algumas pessoas, é muita dor de cabeça, muito aperreio, né? E o advogado que a gente convidou para essa entrevista, que é também professor universitário, advogado previdenciário, é Rômulo Saraiva. Então, doutor, cabe ação por dano moral, mas tem a questão de ser um mero aborrecimento, que é muito comum, né? Muita gente sai aborrecida. Qual é a diferença? Bom dia. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Pernambuco. A régua que separa o mero aborrecimento do dano moral é uma linha muito tênue, porque são duas nomenclaturas jurídicas e que, às vezes, o que é ruim para mim não é para o outro, né? O nível de sensibilidade é muito subjetivo. Então, em síntese, o dano moral é uma repercussão em função no assunto tratado sobre o serviço público federal ofertado pelo INSS, que gera consequências significativas na vida da pessoa, como o tolhimento de um recebimento financeiro. E o mero aborrecimento são chateações que acontecem, muitas vezes no dia a dia, às vezes não é nem tão mero aborrecimento assim, mas que não trazem repercussões ou abalos significativos na esfera patrimonial desse segurado, desse trabalhador. Certo. E agora sobre essa questão, pessoal, dos danos morais e de quando responsabilizar o INSS sobre isso, nós preparamos uma lista, uma relação que vamos acompanhar agora. Eu vou passar para vocês. Por exemplo, extravio de documentos, atrasos injustificados na análise de benefícios, maus tratos cometidos por funcionários nas agências do INSS, publicidade enganosa, descontos indevidos, suspensão de pagamento indevido. São algumas das situações. A gente acrescenta aí também o vazamento de dados. Agora, doutor, quais são as provas que a pessoa pode reunir para comprovar que foi vítima de alguma dessas situações? É importantíssimo que o segurado, o trabalhador, se nutra, né, de provas que possam comprovar, porque às vezes você passa por uma situação medonha, que até justifica o dano moral, mas você está sem nenhum tipo de prova e aí não vai conseguir exercitar esse tipo de direito. A prova ela varia de acordo com a circunstância, de acordo com o problema que você enfrentou, que venha a redundar no dano moral. Então, no caso, por exemplo, de vazamento de dados, o segurado precisaria fazer uma prova negativa. Esse vazamento de dados, no mais das vezes, quando a pessoa recebe um benefício da Previdência, ela passa a ser assediada ostensivamente pelo marketing ativo. E aí precisaria, por exemplo, guardar os números, printar as ligações, o WhatsApp, fazer um boletim de ocorrência. No caso de um tolhimento, suspensão de benefício, aí vai precisar o extrato de pagamento, boletim de ocorrência e mostrar que está sem receber o benefício. E maus tratos cometidos por servidores do INSS, vale como prova uma testemunha, uma gravação feita ali pelo celular? Vale. O funcionário do INSS, ele também tem o direito e o dever de estar respeitando, né, e tratando com urbanidade o segurado. Nem sempre isso acontece. O segurado, normalmente, quando vai no INSS, vai sozinho. Isso dificulta a questão das testemunhas. Mas pode ter medidas como, por exemplo, gravar o atendimento. Não é uma atitude muito simpática, mas que pode ser feita. Doutor, e sobre a indenização? Como é que acontece? E qual é o tipo de indenização? A indenização do dano moral é justamente um ressarcimento pela prática ilegal que o segurado foi vítima. Então, os valores das indenizações, elas costumam oscilar dependendo da gravidade do problema. E são valores que podem oscilar de R$1.000 até R$15.000, sendo muito frequente até indenizações de até R$5.000. Existe uma tolerância por parte do Poder Judiciário em não querer indenizar, né, até com o efeito reverso de uma multiplicação de problemas. Quem são as principais vítimas? Os idosos, pessoas com poucas escolaridades e que são
acreditam, né, muito nesse serviço que é ofertado, principalmente pelos estelionatários, que também terminam causando empréstimo fraudulento na aposentadoria. E essas pessoas precisam ter uma cautela muito grande, porque os crimes, né, e as práticas delitivas estão muito sofisticadas, estão muito verossímeis. O aposentado precisa ter cuidado com quem está lidando do outro lado da linha. Dr. Rômulo Saraiva, muito obrigada pela participação, pelas informações aqui no Bom Dia Pernambuco. Gente, também tem o site lá do INSS, tá? Que é o www.meuinss.gov.br e o número 135, que as pessoas, os beneficiários, podem ligar para outras informações, para denúncias e tudo mais. Clarissa.